Muitos líderes de diversas religiões não atuavam sozinhos. Em grande parte, líderes religiosos que possuem uma proeminência em suas religiões são influenciados por algum tipo de entidade espiritual. Exemplos muito comuns como Andrew Jackson Davis e seu guia espiritual Emanuel Swedenborg, Espiritismo 1800, Helena Blavatsky e seus mestres espirituais, Mestre Moria, Mestre Kuthumi e Mestres Ascensos, da Teosofia de 1800, Chico Xavier e seus guias espirituais, Emmanuel, André Luiz e vários outros espíritos do Espiritismo Kardecista de 1900, e com certeza Ellen White com seu anjo acompanhante e guia espiritual. Como você percebe, líderes religiosos possuem guias espirituais e com Ellen White não foi diferente. A primeira menção do anjo acompanhante de Ellen White aconteceu em sua primeira obra publicada, A Word to a Little Flock, em 1847. Nesse pequeno panfleto, ela relatou suas experiências e visões, incluindo a presença de um anjo que a acompanhava. Muitas pessoas se perguntam se esse anjo ou ser de luz já fazia parte da vida de Ellen White antes de 1844, devido ao fato de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia apenas reconhece que ela se tornou o espírito de profecia após o desapontamento no ano de 1844. Mas não existe dúvida de que ela já possuía uma relação com uma entidade espiritual, como mencionada por ela mesma desde 1842, quando esse ser de luz a convidou para visitar Jesus, como veremos a seguir. O anjo aparecia quando ela estava sozinha. O anjo, segundo ela, era belo, tinha uma aparência de um homem muito bonito. As visitas aconteciam no quarto dela na maioria das vezes. Muitas vezes apareciam em sonhos, outras vezes a aparição era visível de forma física e material, como por exemplo abrindo a porta, caminhando no quarto, segurando objetos, etc. E muitas vezes apenas a voz. Esse ser de luz era quem conduzia Ellen White para lugares supostamente inacessíveis aos seres humanos, como templos celestes, planetas e principalmente na suposta presença do próprio Jesus e de Deus. Membros adventistas do sétimo dia geralmente seguem a mesma linha de ataques da organização contra religiões que possuem alguma ligação com o espiritismo ou com o espiritualismo. Os ataques contra essas religiões são ferrenhos e muitas vezes intensos. Aliás, a própria Igreja Adventista apresenta o espiritismo como sendo uma das ferramentas do diabo contra o povo remanescente adventista. Mas a maioria dos próprios adventistas literalmente desconhecem que Ellen White praticava o espiritualismo e o espiritismo em sua intimidade, em casa, recebendo o seu guia angelical. Tiago White sabia o que acontecia embaixo do seu próprio teto, mas possuía interesses muito maiores, como veremos em episódios futuros. Ellen White afirmou diversas vezes que tudo o que ela escrevia e dizia ou vinha 100% de Deus ou era 100% do diabo, e que não havia meio termo. Cada palavra, cada jornal, cada livro eram inspirados por apenas uma dessas duas fontes. Veja o que ela mesma escreveu. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Isso foi escrito em Testemunhos, volume 4, página 230. No livro Experiência Cristã e Ensinamentos de Ellen G. White, existe uma afirmação oficial sobre a presença desse ser espiritual, dizendo: ao relatar suas visões, a Sra. White frequentemente se referia àquele que a havia instruído como meu anjo acompanhante, ou meu instrutor, ou meu guia. Por essas expressões, ela se referia a um anjo brilhante e glorioso que invariavelmente agia como seu guia ou instrutor. Percebem que nessa afirmação a Igreja Adventista nunca afirmou ou não afirma se essa origem ou se esse ser realmente era de proveniência celeste ou de outro lugar. E por fim, uma afirmação sobre o estado físico de Ellen White durante suas visões, com um detalhe bastante estranho e talvez para muitos
perturbador. Lemos o seguinte: embora a Sra. White frequentemente falasse durante a visão, nenhuma respiração saía dos seus lábios. Em outros testes, uma vela acesa foi colocada o mais próximo possível de seus lábios, sem queimá-la. No entanto, embora ela estivesse falando com força, naquele momento o fogo não se mexia. A grande pergunta que fica era como era possível para ela falar sem respirar, o que automaticamente nos leva a crer que essa voz que era emitida através do corpo dela, na verdade, não pertencia a ela, mas sim a uma entidade espiritual que falava e se utilizava dela para projetar uma voz que, segundo as testemunhas que estavam presentes, ecoava e reecoava dentro da sala onde essa cena mediúnica ocorria. Se Ellen White tinha um guia espiritual que ela chamava de anjo, o que essa entidade dizia a ela? Vamos a alguns exemplos importantes a serem mencionados. Veja o que Ellen White escreveu. Disse meu anjo acompanhante que ele, Jesus, ficava implorando a seu pai para obter permissão para dar sua própria vida como resgate pela raça humana, para levar sobre si os pecados deles e tomar sobre si a sentença de morte. Primeiros Escritos, página 126. Veja outra frase. Foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado tivesse sido guardado, nunca teria havido um infiel ou um ateu. Life Sketches of James White e Ellen White, capítulo 6, edição de 1880. Durante a primeira conferência geral organizada em Nova York, na região de Volney, Ellen White e Tiago White estavam presentes e houveram discussões sobre interpretações bíblicas contrárias às 3 mensagens angélicas. Veja o que aconteceu durante essa reunião. Essas estranhas diferenças de opinião, disse Ellen White, pesavam muito sobre mim. Vi que muitos erros estavam sendo apresentados como verdade. Pareceu-me que Deus estava sendo desonrado. Uma grande dor pesou sobre o meu espírito e eu desmaiei por conta desse peso. Alguns temiam que eu estava morrendo. Os irmãos Bates, Chamberlain, Gurney e Edson e o meu marido oraram por mim. O Senhor ouviu as orações dos seus servos e eu fui trazida de volta à vida. A luz do céu então pousou sobre mim e logo me perdi nas coisas terrenas. Meu anjo acompanhante apresentou-me alguns dos erros daqueles que estavam presentes e também a verdade em contraste com seus erros. Esses pontos de vista discordantes que eles alegavam estar em harmonia com as Escrituras eram apenas a opinião deles sobre o ensino da Bíblia, e eu fui ordenada a dizer que deveriam abandonar seus erros e unir-se nas verdades da mensagem do terceiro anjo. Experiência Cristã e Ensinamentos de Ellen White, página 119. Numa outra citação de Ellen White, ela disse: meu anjo acompanhante disse, o tempo está quase acabando. Será que você reflete a adorável imagem de Jesus como deveria? Então me mostraram a terra e vi que deveria haver uma preparação entre aqueles que ultimamente abraçaram a mensagem do terceiro anjo. Disse o anjo: prepare-se, prepare-se, prepare-se. Você terá que morrer uma morte maior para o mundo do que já morreu. Primeiros Escritos, página 64. Numa outra ocasião, ela disse: disse meu anjo acompanhante, eles estão novamente desapontados em suas expectativas. Jesus ainda não pode vir à terra. Eles devem suportar provações maiores por amor a ele. Devem abandonar erros e tradições recebidas de homens e voltar-se inteiramente para Deus e sua palavra. Eles devem ser purificados, se tornarem brancos e serem provados. Aqueles que suportarem essa amarga prova obterão uma vitória eterna. Primeiros Escritos, página 243. Segunda-feira de manhã, tivemos outra reunião. O poder de Deus repousou sobre nós. Fui arrebatada em visão e vi muitas coisas. Vi que o irmão Baker não deveria falecer e que Deus tinha uma obra para fazer, não para alimentar os cães, mas as ovelhas famintas. Alimente as ovelhas, disse o meu anjo acompanhante. Foi um momento de tristeza e choro
Quando contei a visão, o irmão Baker foi consolado e fortalecido. Isso está escrito em As Cartas e Manuscritos de Ellen White, volume 1, página 314. Ellen White convivia diariamente com essa entidade. Não apenas a convivência, mas também as instruções, os conselhos, as viagens intergalácticas, as visitas a Jesus Cristo, a Deus, a Enoque, a outros planetas. Mas acima de qualquer coisa, essa mesma entidade se tornou responsável por uma suposta interpretação da Bíblia, pela forma como as 3 mensagens angélicas deveriam ser pregadas e a pressão que deveria ser imposta aos adventistas sobre a volta de Cristo. Resumindo, essa entidade era o mentor de Ellen White. Possuía controle físico, emocional e espiritual sobre ela. Ellen White era para esse anjo o que no espiritismo é conhecido como sendo um tipo de médium que intermediava o que ele dizia e ordenava. Mas quando Ellen White estava em visão, sem respirar, sem controle do seu corpo, com plena capacidade de comunicação vocal e física, mesmo não respirando, ela atuava, como é bem conhecido nas religiões afro-brasileiras, como sendo o cavalo. Adventistas do sétimo dia hoje participam de uma religião que foi moldada, construída, estruturada com base nessa relação entre Ellen White e essa entidade. Lições da escola sabatina, sermãos, músicas, pregações, livros, meditações matinais, materiais de evangelismo e principalmente a crença completa na chamada doutrina das 3 mensagens angélicas, juízo investigativo, transportam cada membro batizado no adventismo diretamente sob o controle dessa entidade até os dias de hoje. Quando adventistas são batizados e concordam que Ellen White é o espírito de profecia, eles automaticamente estão abrindo as portas de sua vida para essa mesma entidade.